Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para ficar comigo aí nos próximos minutos. Hoje, queridos, eu queria te perguntar, você já construiu alguma casa? Você já começou a construir alguma coisa na sua vida? Quando nós vamos construir algo, o que nós fazemos? Nós nos assentamos e calculamos o custo. Nós calculamos se vamos ter dinheiro para concluir a obra. Nós vamos calcular assim qual será a mão de obra necessária, o tempo gasto naquela obra. Nós vamos ter que rever o orçamento, fazer assim renúncia de algumas coisas, não é? De comprar algumas coisas, de às vezes pedir algumas pizzas, ir a alguma casa de sanduíches para conseguir ali terminar aquela obra. Então a gente renuncia algumas coisas em prol, né, daquela construção. E é isso, queridos, que eu gostaria de falar com vocês nesse dia. Por quê? Porque a Bíblia tem uma passagem que nos mostra exatamente isso. Nós que somos chamados a sermos discípulos de Jesus, nós precisamos calcular o custo. Sim, para seguir Jesus existe um custo. E você está disposto a pagar o preço para seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então acompanhe aí comigo. Nos próximos minutos nós vamos ver aqui quais são as exigências para nos tornarmos um verdadeiro discípulo de Cristo. Leia comigo aí Lucas capítulo 14, do verso 25 até o 33. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Pai, essa é a tua palavra. Abençoa, Senhor, neste momento a minha vida, capacita a minha vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, me ajude na ministração da tua santa palavra. E, Pai, prepare o coração daqueles que irão receber essa ministração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos aqui durante toda a Bíblia, tem várias passagens que diz assim: e as multidões seguiam Jesus. Nós vemos ali então que por diversos momentos Jesus tinha uma multidão à sua frente. E algumas vezes tinha ali aquele pequeno grupo dos seus discípulos. Mas nós sabemos, de acordo com as Escrituras, que a intenção de Jesus nunca foi, queridos, atrair e fazer uma multidão assim contemplativa. Mas a intenção de Jesus sempre foi preparar discípulos. E aí nós olhamos para os discursos de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, e nós vemos ali que às vezes tinha um discurso de amor, mas vemos também que tinha ensino, nós vemos que tinha correção, exortação, justamente porque o intuito do nosso mestre era preparar discípulo, era forjar o nosso caráter, era nos preparar para a obra que ele confiaria a cada um daqueles homens e a obra que ele confia a cada um de nós. Então, em outras palavras, eu poderia dizer que o discurso de Jesus nem sempre foi um discurso palatável, um discurso degustável. Tanto é que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 60 a 69, depois de um discurso muito duro, você vai ver que alguns dos seus discípulos começam a sair e deixá-lo. Diz o verso 66, muitos dos seus discípulos tornaram para trás
e já não andavam com ele. Quem pode suportar esse discurso? Quem pode suportar essa palavra tão dura? Porque Jesus não estava preocupado com a multidão, mas sim em fazer discípulos. Então, naquele momento, Jesus vira para os seus discípulos, aquele grupo seleto dele, e pergunta: e vós, também queres retirar-des? E aí, Simão Pedro responde para Jesus: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, em outras palavras, Senhor, o discurso pode ser duro, o preço pode ser caro, o custo pode ser caro, mas ninguém tem as palavras de vida eterna que só encontramos em Ti. Jesus falava com uma autoridade diferente, porque Jesus não apenas, queridos, era homem, mas Jesus também é o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. E nós vemos aí uma das grandes diferenças entre a multidão e os discípulos. Talvez aquelas multidões viessem até Jesus porque, queridos, estavam ali deslumbrados, estavam alegres com os milagres, estavam empolgados com o discurso, empolgados ali com tudo que Jesus fazia. Talvez num primeiro momento até recebiam a palavra com alegria, mas elas estavam ali talvez por uma cura, por causa de um milagre. Então eu posso dizer que aquela multidão, elas estavam ali e recebiam uma bênção. Mas o discípulo de Jesus, queridos, ele tem uma vida continuamente abençoada. Ele não recebe uma bênção apenas, é uma bênção assim diária na sua vida. Você tem aflições, você tem perseguições, você tem problemas como qualquer outra pessoa tem, mas você tem a garantia de que o Senhor está com você, cuidando de você, protegendo você e no controle de todas as coisas. Porque nós sabemos, queridos, que se o Senhor é por nós, nada, ninguém poderá ser contra nós. Nós sabemos que com o Senhor ao nosso lado, nós podemos todas as coisas. Então essa é a diferença, Ele está conosco e esta é a maior bênção que eu e você podemos desfrutar diariamente da presença do nosso Pai, da presença do nosso Deus. Mas esse texto aqui traz para nós algumas exigências. E aí comece aí a calcular comigo, comece aí a anotar comigo. O verso 26 diz: aquele que não aborrece pai e mãe, né? Não é digno de mim, não pode ser o meu discípulo. Essa palavra aborrecer talvez traga assim no seu coração uma confusão. Talvez muitos aqui confundam essa passagem. Mas queridos, aqui não está falando sobre brigar com o pai e a mãe, aqui não está falando sobre desrespeitar pai e mãe, aqui não está falando em causar chateação, problema para o pai e para a mãe. Aqui está dizendo o seguinte: quando você vai no original, essa palavra aborrecer, ela significa amor menor. Então o que Jesus estava falando, olha, para você ser o meu discípulo, você pode amar o seu pai, a sua mãe, os seus parentes, os seus amigos, mas você precisa amá-lo com um amor menor do que você ama a mim. Em outras palavras, você precisa me amar com um amor maior do que você ama todas as outras pessoas e todas as outras coisas. Aqui Deus estava estabelecendo a prioridade e Jesus deve ser a prioridade na nossa vida. É isso aqui que Jesus estava nos ensinando. E da onde que nós tiramos isso? Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 37, você vê que nós podemos usar essa passagem como chave para interpretar esse verso 26. Diz Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Queridos, em nossa caminhada, vamos amar as nossas famílias, vamos amar com certeza e amamos com certeza nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nosso esposo. Você ama aí a sua esposa, seus filhos, mas nós iremos e devemos amar tudo isso com amor menor do que nós amamos a Cristo Jesus. Ele é o primeiro na nossa vida e sempre será. Essa é a posição de prioridade que eu e você, como os discípulos de Cristo, devemos colocá-lo. Se, queridos, a sua família está entre você e Jesus, se a sua família está te impedindo de ser um verdadeiro discípulo e de cumprir o chamado que o Senhor tem para você, então
você não está colocando, você não está amando a Jesus com amor maior, como você deveria fazê-lo. Mas nós então chegamos no outro ponto. Quando você vai no verso 27, você vê uma outra exigência para sermos um discípulo de Cristo: tomar a sua cruz. Então tome a sua cruz, diz o verso 27. Aí aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Queridos, o que é tomar a sua cruz? Aqui, tomar a nossa cruz é sermos crucificados com Cristo. Como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então nós vemos aqui que esse significado de tomar a cruz tinha, assim, para aquele povo que assistia, uma grande conotação, um grande significado. Nós vemos que Jesus sabia exatamente o que estava falando para aquele público. Por quê? Porque aquele público ali, eles acompanhavam quando alguém era julgado por Roma. E aquele que era condenado e estava para ser executado, ele era obrigado a carregar uma cruz, né, até ali o momento da sua execução, justamente para mostrar a sua submissão a Roma. E ali, com aquele ato de submissão a Roma, ele constrangia aquelas pessoas que o viam a também serem submissos a Roma. Então, com isso aqui, Jesus estava ensinando aquela multidão que para ser um discípulo dele, nós tínhamos que ir no nível mais profundo. Ele estava ali alertando aquele povo, chamando aquele povo a atenção para a empolgação, para a alegria. Eles estavam assim, pensem sobre a empolgação de vocês, pensem sobre essa alegria de vocês, lá do início, ou desse momento do milagre, para ver se vocês estão dispostos a ir comigo até o fim. Se vocês estão dispostos a pagar o preço. Jesus ali, queridos, estava dando essa lição e convidando eles ou para ir a um nível mais profundo ou para desistir. Porque ser discípulo de Jesus não é brincadeira, não é oba-oba. Não dá, queridos, para nós sermos discípulos de Jesus e vivermos por princípios do mundo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos viver pelos princípios do reino. Precisamos ter uma vida de testemunho, de santidade e de custo. E aí nós vemos que para ser um discípulo de Jesus, eu e você não somos obrigados. Assim, queridos, como Roma obrigava as pessoas a carregar aquela cruz. A cruz para mim e para você é voluntária. Diz a palavra, se você quiser vir após mim, tome sua cruz. Você não é obrigado a seguir Jesus. Mas se você seguir e quiser ser um discípulo verdadeiro, então você precisa sim tomar a sua cruz e renunciar algumas coisas na sua vida que não glorificam o nome dele e te afastam de perto dele. Essa cruz significa nós fazermos algumas renúncias. Nós, queridos, vemos que o Senhor renunciou todas as coisas para nós. Ele renunciou à sua glória, ele abriu mão da sua glória por cada um de nós. Ele tomou a sua cruz e foi até o fim, por mim e por você. E nós já tomamos a nossa cruz, mas eu te pergunto, nós já temos ido com todas as nossas forças, com toda a nossa vida até o fim por ele? Existe um preço a pagar. E você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a ir até o fim, custe o que custar? Você está disposto a abrir mão, queridos, das coisas que você gosta, que na prática contrariam aquilo que a palavra de Deus ensina? Então vamos lá, tome sua cruz, se você verdadeiramente quiser ser um discípulo de Jesus. E terceiro e último ponto, né? Calcule os custos. Então você precisa aborrecer aí aqueles mais chegados, você precisa tomar a sua cruz. E vemos nos versos 28 a 31 que nós precisamos calcular o preço. Por quê, queridos? Porque a vida cristã, ela não é só naquele dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu disse, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. A vida cristã não é só aquele dia. Nós vemos também que a vida cristã não é só um momento, a vida cristã não é só o agora, a vida cristã não é só o hoje. A nossa fé, ela precisa ser, queridos, constantemente reafirmada, diariamente reafirmada. A nossa fé precisa ser constante, a nossa decisão precisa ser permanente.
Então, eu e você precisamos entender que a nossa vida cristã não foi apenas o início, mas que a nossa vida cristã, ela é um processo, ela é uma caminhada, ela é uma corrida para o alvo. E como ela é uma caminhada, ela é um processo, ela é uma corrida, nós não paramos no meio do caminho. Nós não ficamos pela metade, nós não desistimos na metade, mas nós corremos. Nós corremos essa corrida para chegarmos em um alvo, para completarmos a carreira. E durante toda essa caminhada, durante toda essa corrida, eu e você temos um objetivo de guardar a fé e completar a carreira que nos está proposta. Por isso a nossa decisão, ela não foi apenas lá, a nossa decisão, ela é diária, a nossa decisão, ela é permanente. E eu e você, quando aceitamos Jesus, não foi apenas, queridos, não foi apenas porque nós sabemos que com Jesus, nós teremos uma vida e uma vida em abundância. Nós não aceitamos Jesus apenas, queridos, por aquilo que Ele pode oferecer para a gente nessa vida. Nós aceitamos Jesus porque sabemos que com Jesus está reservado para nós, não apenas qualidade de vida aqui na terra, mas está reservado para nós uma salvação eterna, uma vida eterna. Então, quando eu e você aceitamos Jesus, esse aceite não se resumiu apenas a esse plano terreno, mas aceitar Jesus, nós estamos olhando para algo que está por vir, para algo muito mais glorioso. Nós estamos olhando para a eternidade. Por isso eu e você precisamos prosseguir firmes para o alvo, a fim de completarmos a nossa carreira. Por isso ele fala, quem, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular os custos. Eu e você precisamos calcular os custos de sermos um discípulo de Jesus. E aí, queridos, eu te pergunto, você tem terminado os projetos que tem começado? Tem terminado aqueles cursos? Tem terminado aí o seu seminário? Você tem terminado, queridos, os seus projetos? E trazendo para a vida espiritual, você tem colocado em prática aquilo que você tem proposto a colocar? Você tem proposto a participar aí de reuniões de oração? Você tem feito a sua leitura diária da Bíblia? A sua vida espiritual também, queridos, está assim firme no Senhor? Está assim, queridos, calculando os custos? Como está a sua vida espiritual? Você tem completado, você tem terminado aquilo que você tem proposto a fazer? Você tem aí um plano de leitura anual da Bíblia, você tem conseguido colocar esse plano em prática, esse projeto em prática? Quantas pessoas nós vemos que começaram bem, mas terminaram mal? Nós vemos, por exemplo, o exemplo de Demas, um companheiro, um cooperador de Paulo, que num determinado momento o ajudava, que num determinado momento havia começado bem, que num determinado momento estava alegre e empolgado. Mas numa das suas cartas, Paulo diz, Demas também já não está comigo, ele amou mais o presente século. Então nós vemos, queridos, que tem pessoas que recebem a palavra com alegria, mas vêm as perseguições, vêm as provações, vêm as tribulações. Então aquela alegria, queridos, vai sendo apagada, vai sendo sufocada pelos problemas e ela simplesmente não termina a sua caminhada com Jesus. Por outro lado, existe aquelas pessoas firmes, o discípulo verdadeiro, que já está aí na igreja, na caminhada com Jesus há 20 anos, que já se batizou aí há 40 anos, e independente de cargo, independente de título, ela continua fiel àquele que a chamou, continua fiel ao Senhor, porque o discípulo, queridos, não está interessado em cargo, em título. O discípulo, queridos, ele prossegue para o alvo. O discípulo, ele sabe o que está aguardando ele, é muito maior do que aquilo que tem aqui na terra esperando por ele. Por isso, queridos, o que eu quero te dizer é que guarda algo no seu coração. A questão não é apenas eu e você proclamarmos a nossa fé hoje. A questão, queridos, não é apenas ter fé hoje. A questão é nós permanecermos nessa fé até o dia que o Senhor nos chamar para si. Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, os Gálatas ali estavam sendo influenciados, por aquela religiosidade, por alguns costumes ali judaicos. E aí Paulo fala assim, mas vocês corriam tão bem, vocês corriam tão bem. Quem foi que os impediu de continuarem da forma como começaram?
Ah, queridos, a nossa fé não é somente hoje, nós precisamos permanecer nela. Não se deixe levar por ventos de doutrina, não se deixe levar por fofoquices na igreja, não se deixe levar, queridos, por alguma palavra áspera que você recebeu de alguém. Não deixe as pessoas te persuadirem. Você sabe para quem você entregou a sua vida. Você não entregou a sua vida para a igreja, você não entregou a sua vida para pastor, você entregou a sua vida para Jesus. Ele é o Senhor e Salvador. É para esse alvo que você tem que prosseguir diariamente. Ele é o seu foco. E aí, essa passagem também nos revela algo importantíssimo. Porque ele fala, qual o rei que saindo para a guerra, né, ele primeiro não se assenta? Quem indo construir uma torre, primeiro não se assenta? O que ele está querendo ensinar para mim e para você? Que antes de nós dizermos, eis-me aqui, nós precisamos calcular o custo. Ou seja, esse custo deve ser calculado antes, não é durante, não é depois, ele precisa ser calculado antes. Então eu peço agora que você pegue uma folha aí e vá comigo dando positivo, sim e não, sim e não. O Senhor fala, quer ser o seu discípulo? Então você precisa aborrecer pai e mãe, filho e filha, sim ou não? Você está disposto a pagar esse preço? Sim. Para ser o meu discípulo, você precisa tomar a sua cruz, sim ou não? Sim. Você precisa negar a si mesmo, sim ou não? Sim. Você precisa, queridos, perder a sua vida para então ganhá-la, sim ou não? Sim. Mas lembre-se, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembre-se, em meu nome vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados. Ainda assim você quer ser o meu discípulo? Sim. Você quer ser o meu discípulo, mas lembre-se, vocês serão como ovelhas ao matadouro. Vocês, por causa do meu nome, vocês, queridos, serão entregues à morte todos os dias. Sim ou não? Sim. Este é o custo de sermos um discípulo verdadeiro de Cristo. E você disse sim para todas essas respostas? Então você já pode aí seguir o seu mestre. E você é um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Queridos, eu não me esqueço uma vez que a igreja da Lagoinha me enviou para o Oriente Médio. E eu fui preparada no seminário, ciente de todas as coisas, que se um dia eu fosse ao Oriente Médio, eu sabia os perigos que ali estavam reservados para mim. Então eu cheguei lá, eu sabia que podia ter homem-bomba, eu sabia que podia ter carro-bomba, eu sabia que eu poderia ser sequestrada por aqueles grupos radicais, eu sabia de todas essas coisas. E chegando lá em 2013, a Síria, querido, solta um gás tóxico ali no seu país, e algumas pessoas, ao respirarem aquele gás, elas começam a morrer. E no mesmo dia o meu pastor me ligou, o pastor Gustavo na época, e disse, Ana, você quer que eu te tire daí? E eu disse, não, pastor. Eu já sabia dos custos, eu já sabia do preço, eu sabia desde o momento em que o Senhor me enviou que eu poderia nunca mais voltar. Isso é, queridos, calcular os custos. Você tem calculado o custo da sua caminhada. Você assumiu o ministério, você já calculou o preço. Você acabou de assumir uma igreja, você já calculou o preço. Você sabe que você agora pagará um preço de oração por cada uma dessas vidas. Você sabe que Ele vai te ligar de madrugada, vai te ligar durante o dia. Você está disposto a ir lá cuidar dessas vidas? Está disposto a abrir mão do seu tempo para dedicar esse tempo àquelas vidas e ao Senhor? Quando nós recebemos um ministério, nós estamos recebendo vidas. Quando nós recebemos uma igreja para cuidar, nós não estamos recebendo prédio, nós estamos recebendo vida. E eu e você precisamos entender que esse rebanho não é nosso, que esse rebanho é do verdadeiro pastor, do bom pastor. E eu e você temos o privilégio, a honra de sermos nomeados por Ele, escolhidos por Ele, para cuidar do rebanho dEle durante o tempo que Ele assim desejar. Então que eu e você possamos cumprir com excelência aquilo que Ele tem entregado a cada um de nós. Mas talvez você esteja ouvindo essa ministração e se perguntando, pastora, mas a salvação não é de graça? Tudo isso, por que eu tenho que fazer tudo isso, queridos? A salvação é de graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, para que não se glorie. Isso vem do Senhor, nós sabemos disso. Mas, queridos, a salvação vem de graça, mas junto com a salvação, o Luciano Subirá diz algo interessante, junto com a salvação nós recebemos um pacote onde nós devemos renunciar, um pacote, queridos, onde as provas virão, as tribulações virão. Então a salvação é de graça, mas o pacote que vem com ela, existe um preço a pagar.
E você quer apenas a salvação ou está disposto a viver o pacote que vem junto com ela? É isso que eu e você precisamos nos despertar e permanecermos firmes na nossa fé. A nossa fé precisa ser constante. Você já calculou esse preço? Calcule aí agora, se assente, repense a sua caminhada. Repense, queridos, e calcule como é que você tem levado esse ministério, como é que você tem levado a sua vida cristã. E lembre-se que a nossa caminhada, o caminho que nos conduz à vida eterna, a porta, querido, por onde nós entraremos, ela é estreita. Ela é estreita. Que eu e você, queridos, possamos pensar naquelas pessoas que já estiveram conosco e que hoje não estão mais. Diz a Bíblia que muitos naufragaram na fé. E naufragar na fé é uma expressão muito forte. Imagina se você está numa viagem, num cruzeiro, indo aí do Brasil para as Ilhas Canárias. Eita glória, hein? Você está indo aí num cruzeiro. Mas de repente alguma coisa acontece nesse cruzeiro. E no percurso em que você saiu do Brasil indo para as Ilhas Canárias, você não atinge. Você não chega onde você deveria chegar. Por quê? Porque houve um problema no meio do caminho e a viagem foi o quê? Suspensa. O projeto foi interrompido. Aquela viagem foi abortada. Queridos, aqueles que naufragaram na fé é justamente isso. Eles deveriam chegar onde Cristo planejou que eles chegassem. Mas eles, por causa, queridos, desses problemas, dessas tribulações, por causa, queridos, de várias coisas, eles naufragaram na fé. E o projeto que tinha para a vida deles foi abortado. Isso significa que são pessoas que se perderam ao longo do caminho. Quer começar a construir uma torre? Quer começar agora um ministério? Quer começar aí uma igreja? Sente primeiro e calcule os custos, para que eu e você possamos terminar como Paulo terminou, dizendo: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. E que eu e você possamos terminar com essa frase tão linda do apóstolo Paulo: eu completei a carreira. Eu combati o bom combate da fé e principalmente eu guardei a fé. Eu e você precisamos guardar a nossa fé, a despeito de tudo que passamos, a despeito de tudo que vemos. Sabemos que o preço é alto. Assim como para Jesus não foi barato. Para mim e para você, queridos, não custou nada, mas para ele custou tudo. Assim como o preço para ele foi caro, foi preço de sangue, ele pagou com a própria vida. Para mim e para você também custa algo. Mas sabe o que eu vou falar para você? Sabe o que eu quero deixar no seu coração nesse dia? Não importa o custo. Não importa aquele do preço que nós pagaremos. Vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. Se uma vida que nós pregamos o Evangelho já foi abençoada, se essa vida já veio a Jesus, vai valer a pena. E naquele dia que o Senhor te chamar para Ele, naquele dia que for o seu dia de encontro ali com Ele, então Ele vai poder olhar para você e dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Queridos, que essa palavra te abençoe e que te faça refletir na sua caminhada, lembrando que tudo que nós precisamos é completar a carreira e guardar a nossa fé. Que Deus te abençoe e até quarta-feira que vem.